A paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes, independentemente do seu crédulo religioso, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Meditaremos um pouco na palavra do Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Interessante, hein? Por que nós estamos neste tema hoje? Porque tem muitas pessoas com dúvida a respeito se devemos perdoar, né? Se devemos guardar mágoa. É interessante isso. Tudo aquilo que você guarda no seu coração pode fazer bem ou pode fazer mal. É interessante. Será que uma pessoa que tem, muita mágoa, muita tristeza, será que ela está fazendo bem a ela mesma? Claro que não. Deus quer que você e eu tenhamos um coração limpo, né? Nós temos que ter coração o quê? Limpo. Os nossos corações, eles têm que estarem limpos, espiritualmente falando, é lógico que eu estou falando. Mas como é que se pode limpar o coração? Será que nós temos algum detergente, algum produto de limpeza que possa fazer isso, limpar o nosso coração? Pensa aí. Adiantando, para você não perder tempo nem eu, a única substância que limpa o nosso coração é o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi vertido lá no Calvário. E ele veio ao mundo, sim, com uma missão de tirar o pecado do mundo. Você compreende isso? Que missão importantíssima. Só que ele não pode cumprir essa missão sozinho. Ele precisa da nossa ajuda, da ajuda da igreja. Um dia nós estávamos também em pecados, muito pecado, muita coisa ruim, muita mágoa, muita tristeza, muito falatório, muito, aquela vida complicada, sem paz. Mas Jesus, ele é a nossa paz. E ele veio, sim, com uma missão de pacificador. Sofreu, padeceu, sem reclamar de nada, sem murmurações, né? Simplesmente caminhando através do seu próprio Espírito Santo, fazendo bem, trazendo a transformação de nossas vidas. Interessante. Então, está escrito aqui na palavra de Deus, bem-aventurados aqueles cujas maldades, são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mas como uma pessoa que vive em pecado, vive querendo o mal do seu próximo, será que tem realmente condição de uma pessoa se libertar, se transformar? Claro que tem.
E como é que funciona isso? Irmãos, funciona através da palavra de Deus. É necessário que a pessoa tenha contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrito que é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, a pedra. Que pedra é essa? É justamente o coração duro. Sabe quando você prega para uma pessoa e a pessoa às vezes até debocha de você? Mas não faz mal. Jesus esteve aqui na terra e hoje ele está através do seu Santo Espírito e ele nos ensina que nós temos que ter calma, que nós temos que ter paciência. O diabo ele tem várias formas de trabalhar. Várias formas. Mas naquela cruz, Jesus nos ensinou muita coisa. A palavra da cruz é palavra salvadora, transformadora. A palavra da cruz é palavra santa. É a palavra do nosso Senhor Jesus. Deus Santo! A palavra de Deus é pura, é eficaz. Ela tem capacidade de produzir bons frutos. Jesus é maravilhoso. Então, o primeiro passo que você tem que dar, você que ainda não aceitou Jesus, é você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza de Deus e temer a Ele. Uma das coisas mais importantes é quando o homem, a mulher estão no mundo e eles fazem o que dá na telha. Dizem assim: sou dona do meu nariz, sou dono do meu nariz, e faz o que quer. Está na carne. Mas quando tem um encontro com o Senhor Jesus, começa, ter temor de Deus. E com o temor de Deus, surge também o quê? O amor a Deus. O amor é o dom de Deus que é capaz de realmente modificar tudo, tá? E aí é que entra certas situações. Eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, a pessoa fala, enche, os pulmões e fala com toda a força e glorifica a Deus. Aí Jesus pergunta: e aí? Já tirou a mágoa do coração? Aí o Senhor Jesus pergunta: e aí? Ainda tem ódio daquela pessoa? Uma das principais coisas que Deus faz quando nós aceitamos Jesus, Jesus tem interesse em limpar o teu coração, o meu coração, o nosso coração. Antes, você podia, sem saber, maquinar o mal, desejar o mal para alguém. Não sei se você fez isso, sabe? Estou falando de uma maneira geral. Mas quando você tem um encontro com Jesus, o que acontece? Jesus começa a trabalhar no seu emocional, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, E ali as coisas começam a ter outras formas. Você começa a encarar,
a vida de uma maneira diferente. Você começa a valorizar mais as coisas. Porque quando nós estamos no mundo, né? Estávamos, melhor dizendo, no mundo, a boca falava, reclamava o tempo todo, murmuração o tempo todo. É ou não é? Então, uma das coisas que nós temos que prestar atenção é que Deus não gosta de murmurador, não gosta de pessoas que não valorizam o que tem. Sabe? Deus dá a vida, Deus dá o ar para você respirar, para mim respirar. Aí você reclama do calor, você reclama da chuva, você reclama do frio, você reclama disso, daquilo. Não pode. Temos que ter o quê? Sabedoria. Buscar em Deus sabedoria. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você já liberou o perdão totalmente? Porque não adianta dizer que é crente. Eu não vou dizer que sou crente com mágoa no coração, com ressentimento. Não tem como. Você entende? Você compreende o que está escrito na palavra de Deus? É impossível você querer ter uma vida abençoada, como eu também quero, se não fizer o que Deus manda. Não, pastor, eu posso perdoar todo mundo, mas fulano eu não perdoo, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. E você, quando estava no pecado, e eu, né? E Jesus veio, nós, ainda na situação mundana, Jesus padeceu, sofreu por você, por amor. Então, é necessário entender o que a palavra de Deus diz. Quantas pessoas estão sofrendo com pensamentos retroativos, com mentalidade parada, presa ao passado, como estátua de sal. Por quê? Porque não resolveu uma situação de perdão. Alguém fez alguma coisa e aquela pessoa guardou aquilo no coração, e é o motivo da pessoa estar presa ao passado. Isso acontece. Qual é o primeiro passo? Reconhecer Jesus como Salvador e também perdoar semelhantemente como Ele faz. Você entende? O sangue do Senhor Jesus é poderoso. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você compreende por que o perdão é tão importante? Porque quando você perdoa, você está lançando uma semente do bem, uma semente de amor, uma semente de paz. Mas aquela pessoa fez tanta coisa contra mim. Na verdade, fique sabendo que não é bem assim. Aquela pessoa simplesmente ela foi instrumento do diabo. É o diabo que não te ama, é o diabo que não me ama. É o diabo que está escrito sobre ele, que ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Terra de mistério. Mateus capítulo 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então é uma questão o quê?
de sabedoria. Você é uma crente, um crente, e você não quer ser salva? Você é um ser humano que ainda não aceitou Jesus, mas você não quer ser salvo? O primeiro passo é perdoar, liberar o perdão. Sabe por quê? Porque quando a pessoa guarda mágoa, guarda tristeza no seu coração, ela se torna um imã de fracasso, um imã de doença, um imã, sabe, de uma vida, sabe, uma vida amarga. Liberar o perdão é algo que transcende a nossa vontade. Aí você entra na atmosfera de milagres. Aí Deus pode sim trabalhar na tua vida, trabalhar na nossa vida, porque o teu coração é um coração perdoador, é um coração amoroso. Você tem agora a mente de Cristo fazendo assim. Fala, Jeová! Aí Deus, quando você pedir alguma coisa, Ele faz. Por quê? Porque Ele te deu ordem, Ele me deu ordem, Ele nos deu ordem, você e eu obedecemos. Vou contar um segredinho para você. Foi muito difícil para mim, no começo, entender isso. Eu não concordava com isso. Mas a Bíblia não é para você concordar ou não concordar. A palavra de Deus é para você obedecer. Você entende? Glória a Deus! Quem obedece a Deus traz a felicidade para si e para a sua família. Foi lá naquela cruz que o Senhor Jesus pagou o preço. Foi lá que Ele foi humilhado, que maltrataram Ele tremendamente. Teve a sua cabeça cravada com uma coroa de espinhos. Suas mãos e seus pés foram perfurados, sabe? Derramou o seu sangue carmesim. Sofreu por você e por mim. Padeceu. Não murmurou, não reclamou. Ainda teve tempo de salvar um que estava à sua direita e se arrependeu. Sabe? Ele se arrependeu na última hora. Você compreende? Então, é necessário compreender o que é importante para você e para mim. Essa é uma das razões que a gente às vezes pede, nós pedimos tanto ao Senhor e às vezes não temos resposta. Por quê? Deus quer operar através de um coração de carne, um coração mole, um coração amoroso. Coração de pedra ficou para trás. Das coisas antigas, eu vou me recordar somente para dar testemunho. Não é verdade? O que Deus fez na tua vida, na minha vida. Então, guarda o que está sendo falado. Por quê? Porque Jesus, Ele é sim o nosso defensor, o nosso protetor, o Deus tremendo e poderoso, o Deus que tudo pode e que tudo sabe, tá?
Então olha o que está escrito aqui, ó, Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado, tá? Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que isso significa para nós outros? Significa que a obra do Senhor Jesus foi grandiosa, que a obra do Senhor Jesus foi poderosa, mas se você não fizer a tua parte, se eu não fizer a minha parte, ou seja, se nós não obedecermos aquilo que Deus manda, perde o significado. Glória a Deus! Então Deus, tá, se tornou justiça, Jesus, por nós. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar naquilo que Ele fez, para que Ele possa fazer hoje o sobrenatural se tornar natural na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Você compreende isso? Tá? Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você acredita naquilo que Jesus fez, padeceu por nós, e você se inclui também como um dos motivos do Senhor Jesus ter sofrido tanto como eu também, e você acredita, você tem fé naquilo, aí Deus começa a operar na tua vida, na minha vida. Mas não adianta dizer que tem fé em Jesus e não praticar o que Ele manda. Você compreende? Porque está escrito na palavra de Deus: a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé também é morta. É uma fortalecendo o quê? A outra. A obra e a fé. A fé e a obra. E Jesus trabalhando a nosso favor. Amém? Irmãos, agora nós vamos fazer uma pequena oração. Uma oração breve, mas nós temos 2 pedidos a fazer de suma importância. Que todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, tá? Interceda, tá? No dia de hoje. Qual é o dia de hoje? 25 de janeiro de 2022. Por quê? Porque esse áudio, ele vai em frente, né? Então, especificamente, para essas 2 pessoas que nós estamos orando, essa oração é só para o dia de hoje, tá? É para a irmã Denaide, tá? E também para a nossa irmã Irene, que se encontra hospitalizada. Nós conhecemos uma outra Irene, mas não é essa não, tá? É essa que está hospitalizada, que é a mãe da nossa irmã Celícia, tá bom? Meu Deus e meu Pai, Deus Santo e poderoso, Senhor, Tu és o Deus de bondade eterna. Trabalha na vida, Senhor Jesus, da nossa irmã Denaide, trabalha, Deus, de forma tremenda, de forma poderosa, de forma grandiosa, Senhor.
Acampa os teus anjos, Senhor Jesus, aonde ela estiver. Ela está lá no hospital, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para livrar, Senhor, ela de todo e qualquer mal. Trabalha, Jesus, de forma poderosa. Jesus querido, Tu és o Deus bendito e poderoso. Ajuda ela, Jesus. Toca nela, Jesus. Arranca, Senhor Jesus, todo o mal, Senhor Jesus, do sistema urinário dela. Tu tens poder para isso, Senhor. Tu és Deus forte. Tu és Deus tremendo. Tu és Deus poderoso. Opera sim, Senhor, as Tuas maravilhas. É isso, Senhor Jesus, que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Senhor, manda Teus anjos também até aonde está, Senhor Jesus, a nossa irmã Irene, naquele setor de trauma, no hospital. Jesus, manda os Teus anjos ali, Senhor. Manda, Deus. E trabalha de maneira tremenda e poderosa. Opera, Deus. Apenas um toque, Senhor, dos Teus anjos. E ali, a irmã Irene fica curada, fica liberta. Jesus, aonde tiver alguém hospitalizado, manda Teus anjos. Toca, Jesus. Toca, Deus. Porque Tu és o Deus que tem poder nos céus e tem poder na terra. Liberta, cura e transforma. Jesus, o Senhor pode, sim, num abrir de olhos e fechar de olhos, acabar com esta Covid. Nós acreditamos nisso. Tenha misericórdia, Senhor, da humanidade. Sabemos, Senhor Jesus, que tudo tem um objetivo. Mas, Senhor, que a Sua misericórdia desça sobre a terra, Jesus. É isso que nós estamos Te pedindo, Te implorando, na verdade. Jesus, toda pessoa que tiver ao alcance da nossa voz, que o Senhor venha ajudar a abrir, Senhor Jesus, uma porta de emprego, trabalhar, Senhor Jesus, no corpo físico desta pessoa. Se tiver algum membro, alguma articulação, se a coluna estiver travada, destrava aí agora. Se o pescoço estiver travado, o que tiver travado, as articulações, porque nós cremos no sobrenatural. Ei, o Senhor Jesus tem poder sim de curar, de libertar, de transformar as vidas. Para todos aqueles que estão presos, jovens, adultos, presos às drogas, aos vícios, que venha o poder de Deus sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor Jesus opere de maneira tremenda e poderosa. Porque nós sabemos que Deus tem o poder de abrir o mar, de acabar com as tempestades. Senhor, Tu és o Deus vivo, Senhor. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus das nossas vidas. Este irmão e esta irmã que ainda não tinha como liberar o perdão, que comece a fazer isso agora. Abrindo a boca e falando: eu perdoo, eu libero o perdão, porque eu quero ser salva, eu quero ser salvo, eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, eu quero o perdão de Deus também sobre a minha vida. Amém? Irmãos, que estas palavras e essa oração fiquem guardadas nas tábuas de vossos corações. Fique na paz, fique na fé, fique com Deus. Amém.